Olá, alunos! Vamos dar continuidade à nossa apostila. Essa é a aula 3, mas continua sendo na primeira semana, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre números decimais. Então, vamos lá. Números decimais. Em um número decimal, os algarismos situados à esquerda da vírgula formam a parte inteira e os algarismos à direita formam a parte decimal. Exemplo: aqui nós temos um número 254,021. Antes da vírgula, ou seja, à esquerda da vírgula, no caso 254, é a parte inteira do número. Então, todos os números decimais, todos que estiverem à esquerda da vírgula, é a parte inteira. E depois da vírgula, ou seja, à direita da vírgula, vai ser a parte decimal desse número. Com todos, vai ser assim, tá ok? Então, vamos aqui para a representação de cada um deles. O 1 é o milésimo, o 2 representa o centésimo, o 0 é o décimo, 4, unidade, 5, dezena, 2, centena, tá bom? Esse número, ele é o 254,21 milésimos. Por que milésimos? Olha quantas casas ele tem depois da vírgula. Quantos números ele tem depois da vírgula? Tem o 0, o 2 e o 1. São 3 números no total. 3 números depois da vírgula a gente lê com milésimo, tá bom? Olha o exemplo aqui embaixo. O número 0,58, lê ele da seguinte forma: 58 centésimos. Por que centésimos? Depois da vírgula tem 2 números. E todos vai ser assim, é a casa do centésimos. Olha esse número, o número 0,025. Como que lê ele? 25 milésimos. Por que milésimos? Porque ele tem 3 casas depois da vírgula. Se tivesse uma casa, seria décimo a leitura dele, tá bom? Exemplo, se fosse 0,5, esse número seria 5 décimos, tá bom? Ficou claro? Agora, nós vamos ver a representação de uma fração em um número decimal. Para representar uma fração decimal com um número decimal, escrevemos a parte decimal com tantas casas decimais e quantos forem os zeros do denominador. Exemplo. Então, pessoal, aqui tem muito a ver com os zeros que a gente tem aqui no denominador, tá bom? Esse número 596, ele, na forma decimal, é só a gente contar quantos zeros tem aqui no denominador. Aqui tem 2. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, que esse número, 596, a vírgula está aqui, bem aqui. Só que ela não aparece, porque é um número inteiro e não tem nada mais depois dele. Então, não tem necessidade da gente ter uma parte decimal na hora da leitura, tá bom? É um número inteiro. Para a gente transformar ele em decimal, a gente tem que andar com essa vírgula que está aqui. E às vezes que a gente vai andar, né, a quantidade de vezes que nós vamos andar com a vírgula tem a ver com os zeros que estão aqui. Aqui tem 2 zeros, então nós vamos andar para trás 2 vezes. A vírgula está aqui, ela vai andar uma e vai andar 2. Agora ela está aqui. Então, o meu novo número é esse aqui. 5 inteiros e 96 centésimos, tá bom? Esse é o meu novo número,
que é exatamente o que ocorreu aqui. Tá vendo? Ele andou 2 vezes para trás e agora tem esse novo número, 5 inteiros e 96 centésimos. Por que centésimos? Lembra que eu comentei aqui com vocês, aqui nessa parte, que a quantidade de números que tem depois da vírgula é o que diz se ele é milésimo, centésimo? Então, é exatamente isso. Agora, vamos aqui para o outro lado. Representamos o número como um número decimal sem a vírgula e o denominador com o número 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas existentes após a vírgula do número decimal. Exemplo, aqui já é o contrário. A gente tem um número decimal e quer transformar ele numa fração. Então, nós temos o número decimal, na forma decimal, e queremos transformar ele numa fração. Aqui andou uma vez, só que, como o processo é o contrário, a vírgula, em vez de andar para trás, ela vai andar para frente, tá bom? Então, a vírgula que estava aqui passa a ser aqui, e como depois é zero, porque ele é um número inteiro, não tem necessidade. Ele virou uma fração. Comparação com dois números decimais. Bom, agora nessa parte nós vamos ter dois números decimais e a gente vai comparar entre eles quem é o maior e quem é o menor. Para isso a gente tem que seguir alguns passos, que é o que eu vou estar explicando agora. Primeiro passo, igualar as casas decimais. Segundo passo, comparar as partes inteiras. Se forem iguais, basta comparar as partes decimais da esquerda para a direita, casa por casa. Exemplo, bom, aqui tem dois números, eu vou colocar eles aqui para a gente poder visualizar melhor. Isso. Então, fala aqui, comparar as partes inteiras. As partes inteiras estão iguais. Então, se forem iguais, basta calcular as partes decimais da esquerda para a direita, casa por casa. Então, vamos lá. 7 e 7, aqui no décimo, também é igual. Então, vamos para o próximo. 8 e 8, aqui na casa dos centésimos, também é igual. Então, por enquanto, os dois números continuam sendo iguais. Aqui, ele já muda. O 2, ele é maior do que o 0, aqui na casa do milésimo. Então, como o restante dos números eram iguais e quer saber quem é maior, o último número, que é o meu milésimo, ele definiu que 3 inteiros 782 milésimos é maior do que 7 inteiros e 78 centésimos. E aqui tem o símbolo de maior, que é esse símbolo aqui. Tá bom? Esse número que está aqui, que no caso é 7 inteiros e 782 milésimos, a boquinha aqui que está aberta, a parte aberta desse símbolo, ela sempre fica para o número maior, que nem é esse caso aqui, ó. A gente não acabou de definir que esse número é maior do que esse outro que está aqui? Então, a partezinha aberta desse símbolo aqui fica para o número que está maior. Sempre vai ser assim, tá bom? Então, a gente tem um número aqui, exemplo, 7, e aqui 5. O 7, ele é maior do que 5, então a abertura desse símbolo fica para o 7. Tudo bem? E se perguntasse quem é menor? Também é a mesma coisa, usa o mesmo símbolo, tá bom? Ficaria da mesma forma também.
O 5, ele é menor do que o 7. O 7 que é maior do que o 5. Olha a abertura aqui do símbolo, tá bom? Então, isso vai ajudar vocês a resolver nos próximos exercícios. Eu vou dar só mais um exemplo aqui. 11 é maior do que 10. Tá vendo? Sim, essa abertura sempre fica maior para o número que é maior. Tudo bem? Aqui na atividade 6 não tem segredo. Vocês vão conseguir fazê-las olhando lá no teórico, porque a gente já tem um exemplo feito aqui, né? Falei para vocês observarem quantos números tem depois da vírgula, para vocês conseguirem fazer a parte decimal, tá ok? No exercício 7, está pedindo para a gente representar as frações com números decimais. Então, a gente tem aqui uma fração decimal, tá? Sempre uma fração decimal, ela vai ter no denominador número 1, seguido por um monte de zero, às vezes 1, às vezes 3, como vocês estão vendo aqui, às vezes 2. Isso é o que faz uma fração ser decimal, tá bom? Agora, para transformar ela em um número, é só a gente colocar a vírgula, olhando, observando a quantidade de zeros que tem no denominador. Eu vou fazer aqui o 7 para vocês verem, ó. Aqui, a vírgula tá aqui atrás do 2. Aqui, ó. Ela tá aqui. Como ela só tem um zero, ela vai andar para trás apenas uma vez. Deixa eu apagar aqui. Agora, ela vai estar aqui. Pronto. 5 inteiros e 2 décimos é o meu novo número, tá bom? É muito simples. É só vocês fazerem isso com os demais números, tá bom? Questão número 8 está pedindo para a gente fazer o processo contrário. Então, como no 7 a gente teria que andar com a vírgula para trás, aqui a gente vai ter que andar com a vírgula para frente, porque ele quer que a gente transforme o número decimal em uma fração decimal. Então, o exemplo aqui, 32 inteiros e 3 décimos, quer que a gente transforma ele numa fração. Então, vamos lá. Lembrando que uma fração decimal, ela sempre tem que ter o 1 e uma quantidade de zeros. O que define essa quantidade de zeros é quantas vezes que a gente vai andar com essa vírgula. Então, para a gente deixar esse número inteiro, essa vírgula que está entre o 2 e o 3, ela tem que ficar depois do 3. Para ela ficar depois do 3, é necessário apenas a gente andar uma vez com a vírgula, né? Então, aqui vai ficar 323. Tá vendo? Não tem mais a vírgula. Quantas vezes a gente andou com a vírgula para esse número ficar inteiro? Apenas uma vez, não é? Então, aqui vai apenas um zero. É isso que vocês vão fazer com as demais questões aqui, tá bom? E a 9 é só para vocês comparar qual é o maior e qual é o menor, que também é muito fácil, mas se vocês não conseguirem fazer, vocês podem me mandar mensagem no privado que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bom? Lembra de colar essas atividades no caderno e me entregar somente a resposta. Não precisa me devolver a apostila. Coloca o nome, o número e a série e coloca só para mim as respostas, tá bom? Esse material fica com vocês para vocês conseguirem estudar para a prova. Então, até mais, até a próxima aula.